Nós fizemos uma agenda hoje, nosso compromisso é falar sobre 4 leis fundamentais do casamento, é o nosso tema. Aí está um avião na imagem e a minha ideia é levar você ao entendimento da aerodinâmica. Bom, eu não sou piloto de avião, já estive várias vezes em aeroporto viajando, mas não entendo nada de avião em relação à pilotagem ou à sua dinâmica de voo. Mas é fato, o que todos dizem, estou de acordo, é que chega um momento, num voo talvez, que o piloto não tenha mais condições visuais de pilotar um avião. Então ele depende completamente dos equipamentos, aparelhos do seu painel, né, que são seus indicadores. E muitas vezes o avião perde potência, muitas vezes o avião embica, muitas vezes o avião não sobe, porque o piloto ou não conhece muito sobre o avião, ou porque não está respeitando algumas leis aerodinâmicas, como por exemplo, sobre peso, sobre velocidade. Quem voa de avião sabe. É necessário que o avião alcance uma certa velocidade para que então, com o peso que tem, consiga decolar. Se não for assim, ele não decola. A mesma coisa, o pouso, o tempo de retardo ou de retração dos motores para pousar. Ou seja, se alguma lei da aerodinâmica não for observada, o avião tem tudo ou para não decolar ou para cair e não ficar no alto. Eu faço como referência a imagem que estamos usando, o casamento como um avião. Por exemplo, tem casamento que nunca decola, não consegue velocidade suficiente para decolar. Tem avião que decola, mas está em turbulência e o casal está às cegas no voo e não observa os indicadores. E o principal indicador para um casamento é a palavra de Deus, o que a Bíblia diz, o que Deus diz sobre o meu casamento, o meu papel como marido, como esposa. Então eles estão em turbulência, por exemplo, e não conseguem nunca pousar, ou não conseguem se manter. Eu lembro que uma vez eu participei de um voo antigo, na época da VASP, e os novos não sabem o que é isso. Mas na época da VASP, era um avião daquele que tinha 4 ou 10 poltronas de um lado, mais 10 do outro, e mais 30 no meio, era um Boeing gigantesco, e teve uma turbulência, e a cozinha era muito grande, e a cozinha balançava, caía talher, todos entraram em desespero, por causa da turbulência. Então o casamento pode estar não decolando, pode estar em turbulência, ou pode estar tentando pousar, ou voando de lado, ou embicado. Ou seja, nós hoje temos 4 leis fundamentais para que o seu casamento, se for o seu caso, decole e permaneça, mesmo diante das turbulências, que você saiba o que fazer em dias difíceis. Meu convite a você hoje é você olhar comigo o texto, e eu sempre estou lá. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25. Que é de onde nós tiramos o nome para o Ministério de Casais, que é Uma Só Carne, que é nosso podcast, nosso Instagram. Gênesis 2, 24 e 25. Eu quero levar você ao entendimento que nesses 2 pequenos versículos estão as 4 leis fundamentais para o casamento. Deus, quando nos dá esse texto sobre o casamento, Ele nos dá a base de um casamento. Vai dizer assim o texto, a versão que eu vou usar é NVI. Por essa razão, disse Deus, a quem? Adão e Eva, o primeiro casal constituído. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. 25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Até aqui. Quando Deus diz essas palavras, Ele cria a base do que é o casamento. As 4 leis estão aqui. E quando observamos as leis de Deus, esse texto, essas leis que vamos discursar hoje, a primeira coisa que eu digo para você aqui é que não importa o que você vive, ou como você casou, ou como vocês estão hoje, todos têm 100% de chance de ter sucesso no casamento. Ninguém aqui, biblicamente, pode dizer, pastor, eu acho que nós temos, quem sabe, 50% de chance, todos têm 100% de chance de ter sucesso no casamento. Sabe por quê? Deus cria o homem e a mulher, o homem para a mulher para o homem. Deus cria o homem e a mulher para o casamento. Essa é uma das coisas que eu falo com os meus filhos. Deus nos criou para o casamento. E observe que é uma sociedade hoje que luta contra o casamento. Os nossos jovens, adolescentes e filhos são motivados a colocar sempre alguma coisa em primeiro, mas nunca o casamento. Deus criou você e a sua esposa, você e o seu marido para o casamento. Então todo casal tem 100% de chance de dar certo. Não quer dizer que todos darão 100% certo, porque nós erramos, mas todos têm a mesmíssima chance. Porque tudo que Deus faz, inclusive o casamento,
Deus não faz para fracassar. Tudo que Deus faz é para obter sucesso. Deus não faz nada para o fracasso, mas nós precisamos fazer do jeito certo. Há o jeito do mundo de fazer casamento. Há o jeito da Netflix, da novela de fazer casamento. E é o jeito de Deus de fazer casamento. E quando nós aplicamos o jeito de Deus e as leis de Deus, minha gente, tudo muda. Não há nada hoje que você enfrente, não há qualquer tipo de voo que você tenha hoje no seu casamento que torne impossível as coisas mudarem. Se você hoje deixar Deus falar ao seu coração e você começar a praticar essas leis que vamos falar. Então, para remir o tempo, a primeira lei que vamos ler hoje e falar é a lei da prioridade. Eu sempre indico, se você quiser anotar, por favor, você precisa, anote o que vamos falar. Lei da prioridade. 24 de Gênesis 2, Deus diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe. Lei da prioridade. Quando nós somos crianças, adolescentes, viemos com nossos pais, a nossa família sanguínea é a nossa prioridade. O nosso pai, a nossa mãe, irmãos, são a nossa prioridade. Mas quando nós casamos, o nosso casamento e o nosso cônjuge passa a ser a nossa prioridade. Deixa pai e mãe. Aqui deixar pai e mãe não é abandonar pai e mãe. Não é ignorar pai e mãe. Não é maltratar pai e mãe, não atendê-los ou fingir que eles não existem. Mas quando eu caso, a prioridade agora não é mais meu pai nem minha mãe. É o meu casamento, é o meu cônjuge. E observe que isso é algo de deixar pai e mãe que é específico para o casamento. Olha o que Deus diz. Por essa razão, qual razão? A união do casal. O que me diz que todo deixar pai e mãe que não é para o casamento está errado. Ignorar pai e mãe, que não é para dar a prioridade ao casamento, está errado. Por esta razão, qual, pastor Sandro? O casamento. Casou, deixa pai e mãe. Claro que aqui não é uma lógica geográfica, nem de metragem. O que é deixar pai e mãe? Morar no quintal é deixar pai e mãe? Não sei, gente. Fazer um sobrado em cima de deixar pai e mãe? Tanto faz. A questão é que não é geográfica, nem de distância, de quilometragem. A questão aqui é fazer do meu casamento, do meu cônjuge, a minha prioridade. Apenas pela razão do casamento, deixamos pai e mãe. Aí duas coisas que são importantes para nós. A primeira delas, o casamento redefine as suas prioridades. Não importa quais eram antes do casamento. Você casou, as suas prioridades são redefinidas. Se antes do casamento era a sua carreira, agora é o seu cônjuge. Se antes da sua carreira era o seu futebol, ou outra coisa qualquer que fosse, ou seu pai e a sua mãe, agora há prioridades redefinidas, é o seu cônjuge. Em segundo lugar, eu diria que o casamento, meus irmãos, só funciona em primeiro lugar. Anote isso. Casamento só funciona, só se mantém no alto, resistindo turbulências e um bom voo duradouro em primeiro lugar. Pastor, casamento em segundo lugar não funciona. Em terceiro lugar, você não vai obter sucesso no seu casamento. O voo não vai durar muito tempo. Casamento só funciona em primeiro lugar. Pesquisas que eu gosto sempre de fazer. Pesquisas revelam que casais de primeiro casamento, ali em lua de mel, tipo eu e a Adriana quando nós casamos. Adriana e eu casamos com 20 para 21 anos de idade. Crianças, jovens. Nos casamos, aquela lua de mel na época ainda ali em Iguaba, né? Hoje o pessoal vai para Cancún, Beto Carreiro, vai para Salvador. Naquela época era Iguaba. Pesquisas revelam que os casais jovens de primeiro casamento em lua de mel são os casais mais felizes. Por quê? Porque nada ainda aconteceu para se colocar no meio do casamento como prioridade. Mas pesquisas também revelam que quando eles vão vivendo o casamento e os filhos chegam, a satisfação do casal diminui. Por que diminui? Porque quando os filhos chegam, normalmente pesquisas revelam que os homens tendem agora a dar mais tempo à carreira e as mulheres dar mais tempo às crianças. Então, sem os filhos, eu para você, você para mim. Chegam os filhos, bom, a mãe se ocupou com as tarefas da criança, o pai dedica mais tempo para a carreira, até porque criança precisa de dinheiro para gastar. Pesquisas revelam que quando os filhos crescem, como os meus, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, ensino médio, e eles gastam mais dinheiro. Então você tem que se empenhar um pouco mais na carreira.
E as pesquisas revelam que os casais diminuem ainda mais o seu nível de satisfação. Ou seja, resumindo, pesquisas revelam que o casamento tende, com o tempo, a ter uma diminuição de satisfação. Ou seja, quanto mais tempo de casado, quanto mais filhos, mais insatisfeitos. Pesquisas. Só que isso não é bíblico, minha gente. Deus criou uma mulher para o casamento e criou o casal para que o casamento seja melhor um dia após o outro. Quem concorda comigo aqui? Quando eu, Adriano, nos casamos, a lua de mel, foi uma maravilha. Passaram-se os tempos, aí veio os embates, aí veio o Felipe, que hoje tem 24 anos, nós tínhamos 2 anos de casado só. E veio tipo assim, pum, estou grávida. E as coisas foram se dando, e vem discussão, satisfação, quase fomos a divórcio há décadas atrás. E Deus teve que mudar o nosso coração, restaurar tudo de novo em nós. Mas de fato, hoje falo sem nenhum tipo de medo de erro, não tenho dados de porcentagem, mas sim, nós temos hoje um casamento muito melhor do que foi ano passado e retrasado. Porque o desejo de Deus é que o casamento melhore, mas estatísticas dizem que geralmente piora. Por quê? Já reparou naquele conceito de um casal com 20 anos de casado, vê um casalzinho se beijando, aí fica assim, olha lá. A pergunta, vem cá, vocês se amam, né? A gente se adora. Vocês têm quantos anos de casado? Nós temos só 2 anos. Lua de mel. Quando chegar a 20 anos aqui, você vê como é que vai estar o seu casamento. Porque a ideia é que vai piorando. Mas não é, minha gente. Mas por que vai piorando? Porque nós colocamos coisas no lugar do casamento e ele vira segundo plano. Lei da prioridade. Hoje quero te ajudar como estabelecer a lei da prioridade no seu casamento. 2 coisas. Pastor, como eu faço para estabelecer, para manter meu casamento como prioridade? 2 coisas. A primeira delas, tome nota. Colocando a prova em termos reais. Ou seja, não basta você dizer, amor, você é minha prioridade. Meu bem, você é a coisa mais importante da minha vida. Palavras. Se você quer estabelecer e manter o casamento como prioridade, você precisa colocar a prova. É necessário provar para o seu cônjuge que ele é a primeira pessoa mais importante e ocupa o primeiro lugar na sua vida. Provas. Mas, pastor, como eu posso provar isso? Eu vou te ajudar. 3 maneiras de provar sua prioridade no casamento. Primeira delas, sacrifício. Sacrifício diz, o que você vai deixar por mim? Eu quero ver. Se eu sou a pessoa mais importante da sua vida, vá lá, prova. Se você vai largar o futebol para mim, vai largar aquela série para mim, vai largar o tempo do trabalho, do WhatsApp, do Instagram para mim. A forma de você provar que de fato o seu cônjuge é a pessoa mais importante, que é dar prova, sacrifício. É abrir mão de alguma coisa, até que você gosta muito, para que o outro perceba, na prática, não em palavras, que de fato ele é a pessoa mais importante. A segunda forma é tempo consistente. O sacrifício é o que você vai deixar por mim. O tempo consistente é quanto tempo você vai dar para mim. Como alguém pode acreditar que é a pessoa mais importante quando o outro não dá tempo para ele? Irmãos, nós amamos aquilo que nós gastamos tempo e investimos, sim ou não? Se você gasta tempo com o seu time de futebol, ou com o seu cachorro, ou com o seu hobby, aquilo que você gasta tempo e investe dinheiro é o de fato que para você é a prioridade. Você quer fazer você, homem, que a sua esposa se sinta a mulher mais importante e a prioridade sua, que não é sua mãe nem seu pai, mas é sua esposa, você vai ter que dar tempo de qualidade para ela. Eu lembro, quando a Adriana e eu casamos, nós não tínhamos Instagram, WhatsApp. Não tinha nem celular, gente. Não tinha nem carro nessa época. Brincadeira, carro já tinha. Mas não, a gente namorava e não tinha essa loucura de celular. Hoje em dia temos muita coisa para nos roubar o tempo do nosso cônjuge. E o que acontece é, perceba, quando estamos no lua de mel e namorando, por exemplo, estamos no almoço, jantando, e o telefone toca, o que você faz? Deixa eu tocar, amor. Você é mais importante do que quem está... Não queremos atender ninguém. Isso no namoro noivado, né? 20 anos de casal, o telefone toca, não interessa, a luz de vela. Você pega... Só um minutinho, amor, tá? Alô, quem é? Tudo muda.
Se você quer demonstrar que o seu casamento é prioridade, que o seu cônjuge é prioridade, é necessário que você dê tempo consistente. E terceiro e último, é preciso que você dê e gaste energia e atitude. Porque ninguém demonstra que o outro é prioridade deitado na rede comendo coxinha de frango. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que mudar de atitude. Você tem que dizer aquela máxima, né? Quem quer ter o que nunca teve, tem que fazer o que nunca fez. Então você demonstra que o outro é prioridade para você quando você gasta energia e atitude. Sacrifício diz, o que você vai deixar por mim? Tempo é, quanto tempo você vai dar para mim? E energia é, o que você faria por mim? Qual atitude você teria para me provar que de fato eu sou a sua prioridade, que não é o seu pai, a sua mãe, que não é o seu carro, não é o seu trabalho, que não é a sua carreira, que não é o seu hobby, que eu sou a prioridade. Meus irmãos, palavras não bastam. Nós temos que demonstrar sacrifício, tempo e energia e atitude. Então, para você estabelecer a lei da prioridade, número 1, coloque à prova em tempos reais. E segundo, proteja o seu cônjuge, o seu casamento de coisas boas que tomem a prioridade. Observem, não são apenas coisas ruins que trazem crise ao casamento. Coisas boas, fora de ordem, trazem crise ao casamento. Filho é bom, sim ou não, gente? Quem tem filho aqui? Filho é maravilhoso. Fora de ordem, é um desastre. Se filho tomar o lugar, de primeiro lugar, do cônjuge, desastre. O avião turbulento, daqui a pouco está ao chão. Carreira, é importantíssimo. Dinheiro, todo mundo gosta e é importante. São coisas boas. Mas se nós colocarmos na ordem errada, isso danifica o nosso casamento. Se você quer demonstrar praticamente o quanto o seu cônjuge é importante para você e ele é a prioridade, você precisa também livrar o seu casamento de coisas boas que estão fora de lugar. Filhos fora de ordem. Trabalho fora de ordem. O seu cônjuge precisa entender que trabalho é algo muito bom. Abra aqui um parêntese, porque eu sou pastor. Igreja e ministério. O seu cônjuge tem que entender que ministério é algo maravilhoso. Que igreja é o que temos que praticar pelo menos todos os domingos. Mas tem que entender que o seu casamento está na frente do ministério. E na frente da igreja. Só perde para Deus. Segunda lei para nós nesta noite, a lei do trabalho. O texto continua dizendo que então o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Pesquisei e o significado é que nas muitas versões de se unir à sua mulher é perseguir a sua esposa, perseguir o seu cônjuge com energia, se esforçar, se mover, gastar energia. Meus irmãos, se tem uma palavra que tem tudo a ver com casamento é trabalho. Um casal que não trabalha para manter o seu casamento, o perde. Um piloto que não trabalha para manter o avião no ar, o perde. Casamento tem tudo a ver com trabalho. O casamento é sobre trabalho. Por exemplo, observe o trabalho que nós tínhamos na época de namoro e que nós temos agora. Eu não posso falar por você, mas posso falar algo sobre mim, quem sabe é algo que você se assemelha ou se identifica. Por exemplo, lembro que namorado Adriano, nós tínhamos 16, 17 anos de idade, fomos a 18, tirei carteira, meu pai emprestava o carro dele, se namorava o seu cônjuge de carro, eu ia de carro. Naquela época o carro era como? Lavado, não tinha um fio no tapete. E hoje? Se deixar tem até rato. Naquela época, como eu dirigia com a adrenalina dentro? Ó, buraquinho, bate um buraco. Desculpa, amor, buraco, perdão. Hoje em dia, eu entro, já saio, ela bota o cinto. Jesus do céu. Não tem essa. Ó, tem airbag, bota o cinto que eu estou indo. E como a gente se vestia, como a gente se cuidava do corpo, da aparência, o perfume. Hoje, se a mulher não reclamar, o cara sai de casa todo amarrotado. Você vai com essa bermuda? Não, comigo você não vai. Estou falando muito sobre os homens, né? As mulheres, a mesma coisa. As mulheres, na época de namoro, para conquistar o namorado, entre muitas possibilidades, muitas meninas na época, então era aquele cabelo, aquele corpo, aquele perfume. Né? Hoje em dia, é aquela ideia de não, fiz tudo para conquistar, agora já é meu. Não tem problema. Lá em casa, às vezes, dizem isso para mim. Os meus filhos, por exemplo. Papai, tanto você vai para academia, quer ficar fortinho? Eu falei, quero. Para quê? Eu falei, para sua mãe, cara. Para ela pegar. Né? Palpar no negócio. Ó. Aí ele fala assim, que isso? Para que isso? Já casou?
Essa é a frase da que as pessoas pensam. Pai, por que você quer ficar bonito e fortinho? Você já casou? Já arrumou uma mulher? Como quem diz? Já fez o que tinha que fazer, já conquistou. A gente, não é namoro mais, você já é abate, né? Já é caça. Eu sou o lobo, fui, cacei, já comi, beleza. Gente, eu falei aqui em relação ao animal, correto? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Estou falando da parte alimentícia. Não troquem aqui a minha palavra. Mas aí a ideia do abate. Gente, não é casamento, certo? E nós entendemos que hoje muitos casais perecem porque os casais deixaram de trabalhar para manter o casamento em voo e no alto. Não trabalham mais. Na época do namoro, eu lembro, nós brigávamos, como eu falei com um tempo atrás, não tinha celular mais, gente. Antigamente, o telefone de casa era um só. E quando o telefone tocava, que diz que assim, era um evento dentro de casa. Porque o telefone tocava, não tinha bina, contato salvo, ninguém sabia quem era. O telefone tocava, era um evento, todo mundo corria. Quem será? Alô, quem é? E quando eu e a Dana brigávamos muito, ficamos várias vezes separados e manchados, e vamos terminar. Eu ficava em casa com o coração querendo ver, querendo que ela me ligasse, querendo ir na casa dela de carro, mas hoje nós casamos, nós paramos de trabalhar. Então a segunda lei é a lei do trabalho. Depois que nós temos sucesso no casamento, nós deixamos de trabalhar. E alguns pensamentos equivocados, eu vou te dar pelo menos 3 deles. Concepções erradas sobre o casamento. A primeira é, mas pastor, se eu me casar com a pessoa certa, as coisas vão acontecer naturalmente. Te enganaram. Não vão acontecer naturalmente. Casamento não se faz naturalmente. Avião não voa naturalmente. Avião não permanece no alto naturalmente. Tem que ter alguém ali preocupado com os aparelhos e pega o manche, puxa o manche, olha para o lado e vê a velocidade, vê a temperatura. Não tem jeito. Se você pensa assim, pastor, se eu me casei com a mulher certa, com o homem certo, vai dar certo. Como quem diz, se não der certo, é porque eu me casei com a pessoa errada. Observe o seguinte, um bom casamento não é feito por 2 pessoas perfeitas e certas e almas gêmeas, não, gente. Um bom casamento é feito por 2 pessoas imperfeitas e falhas, mas que todo dia arregaça a manga e trabalha para o casamento dar certo. Todo dia tem que trabalhar. Todo dia tem que se cuidar, se observar, se humilhar, pedir perdão, sentar, comunicar e orar. O segundo equívoco sobre o trabalho no casamento é, se minhas emoções mudarem para o meu cônjuge, é porque casei com a pessoa errada. Ou seja, casamos, nós éramos apaixonados e nos amávamos, e queria vê-lo o tempo todo, integralmente. Se isso mudou, pastor, é porque eu me casei com a pessoa errada. E é uma grande mentira. Porque casamento e amor não se faz por emoções. Emoções são voláteis. Hoje eu amo, amanhã eu odeio. Hoje eu quero estar do lado da cama, deitado agarrado. Amanhã eu não quero muito ir para a cama. Emoções. Casamentos não se faz por emoções, se faz por amor. Como eu sempre digo, amor não é uma emoção, uma sensação. Amor é uma decisão. O maior amor bíblico é amor ágape. É um amor que decide. Deus decide enviar o seu filho na cruz e morrer por nós. Amor é acordar todo dia, olhar para esta mulher e dizer o seguinte, não importa o que ela faça comigo hoje, não importa como ela faça eu me sentir hoje, eu decido amá-la mesmo assim. Eu decido perdoá-la mesmo assim, é decisão. Porque eu hoje estou muito bem, ela fez uma comida que eu gosto, ela se perfumou toda, botou uma boa roupa, me tratou bem, eu a amo. Mas e amanhã? Quando vier a dificuldade, tiver a faculdade, o trabalho, as emoções dela que são voláteis, ela não dá a atenção que me deu ontem, o que eu faço? Eu vivo baseado nisso? Não, irmãos. O trabalho é o trabalho de você decidir amar o seu cônjuge independente do que ele fizer. As pessoas mais inteligentes, as pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas mais bonitas do mundo estão se divorciando. Como posso dizer? Se a minha sensação, emoção e sentimento mudou pela pessoa, é porque a pessoa é errada. Eu a amava, eu o amava e não mais amo. Ora, era bonito, era o príncipe, era a princesa, agora virou o sapo, virou a sapa. As pessoas mais ricas e mais bonitas da história estão casando e divorciando. Porque fazem casamento por emoção
Isso passa. Casamento, temos que trabalhar para decisão. E é uma síndrome, né? A síndrome da grama verde. Você vai falar. Por que a grama do vizinho é sempre mais verde? Olha o casamento de fulano. Olha, se minha esposa fosse igual a esposa de fulano, se meu marido fosse igual ao marido de fulano, nós sempre comparamos a grama do vizinho. E tem duas frases que eu amo, que vai dizer o seguinte: quando parecer para você a grama do vizinho mais verde que a sua, é um sinal que você precisa regar o seu quintal. Se lá está mais verde, é porque aqui você não está cuidando. Agora a frase que eu mais amo é: quando de longe parecer que o vizinho tem a grama mais verde, é porque de onde você está não dá para ver o cocô. Porque de longe toda a grama é bonita. Vai ver de perto. De longe, todo casamento é perfeito. De longe, todo mundo é gente boa. Até que você passa a conviver. Até que você mora junto. Irmão, não tem esse papo de a grama do outro é mais verde. É mais verde para você que não está lá. Que não vive com ele. Casamento se faz transformando um dia de cada vez e trabalhando muito. Porque de longe tudo parece perfeito. O terceiro equívoco é o seguinte: quando não temos mais emoções que tínhamos anteriormente para o meu cônjuge, então acabou. Não tem mais como recuperar. Pastor, eu era apaixonado por este homem. Eu era apaixonado por esta mulher, mas isso passou. Não tem mais jeito. É um grande equívoco. Como eu disse, todo casal tem igualmente as mesmas chances, 100% de dar certo. Eu vou ressaltar rapidamente, lembrar para você um texto. As cartas de Deus por meio de João às igrejas do Apocalipse. Deus requer de uma igreja chamada Éfeso o seu amor. A igreja perdeu o amor e esfriou. E o que Deus diz é: escreve a Éfeso. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e volte ao amor das primeiras coisas. Isso vale para nós. Isso fala sobre amor. Deus ama tanto aquela igreja que diz assim: olha, vocês perderam o amor. Eu poderia me divorciar de vocês, mas lhes dou um conselho. Lembra de onde vocês caíram. Aonde foi que vocês erraram? O que aconteceu no meio do caminho? Lembrou? Se arrepende e volta à prática das primeiras coisas. Casamento, pastor, perdi a emoção, o sentimento que eu tinha por ele e por ela. A mesma coisa vai para você hoje aqui. Número 1, lembra de onde você caiu. Lembra aonde foi que você ou ela ou vocês erraram. O que aconteceu no meio do caminho? Algumas coisas, quem sabe, ou alguma coisa, por exemplo, Deus vai te falar hoje aqui. Quem sabe você não estava priorizando o seu cônjuge. E aqui você não estava trabalhando para o seu casamento. Lembrou de onde caiu? Se arrependa. Se arrependeu? Pediu perdão? Terceiro, volte ao começo. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras coisas. Conselho para você hoje que está abalado no casamento, sem aqueles sentimentos que outrora tinha, de paixão. Sabe, o coração quando chega perto palpita. Não vê a hora de abraçar, de ficar perto. Perdeu isso. Lembra onde caiu, se arrepende e volta à prática. Sabe o que é isso? O que nós fazíamos, não fazíamos mais. Nós passeávamos de carro. Parávamos embaixo daquela árvore, no carro, e namorávamos dentro do carro. Volta a fazer isso. Lembra, nós íamos naquele restaurante, só nós dois. Mas os filhos chegaram e nunca mais nós fomos. Essa é a hora. Vovô e vovó serve para isso também. Liga para o vovô e para a vovó, por favor. Nós precisamos de um tempo a sós. Volto naquele restaurante. Pastor, o restaurante fechou, tem muito tempo. Vai em outro. Dá um gema no Habib's, como uma esfirra, não tem problema. Mas volta às práticas daquilo que fazia. Lembra, nós dormíamos desse jeito, lembra? Nós conversávamos toda noite, nós orávamos juntos e nós caminhávamos juntos, mas os filhos chegaram, a carreira chegou e se esfriou. Volta às práticas das primeiras coisas. Retoma o romance, retoma a paixão. Gente, não tem idade que pare isso. Sim, você não é mais a pessoa que você era. Olha você aí, está mais careca, está mais barrigudo. A mulher não tem mais aquele cabelo, mudou o cabelo, está de corpo diferente, as coisas diferentes. Não importa. Mesmo velhinhos, nós podemos voltar às primeiras coisas, nos reapaixonar. É possível, porque é muito mais fácil tentar alguém mais bonito.
alguém mais jovem, levado pela emoção. Então volta às primeiras coisas. Quem sabe essa semana você precisa voltar a fazer o que não faz há muito tempo com o seu cônjuge. Talvez até botar um filme e pegar uma pipoca. Não faz tanto tempo isso. É um do lado da casa, o outro do lado da casa. Um no smartphone aqui, outro smartphone lá. Um notebook aqui e outro lá. Volta a fazer as coisas que vocês não faziam há muito tempo. Terceira lei. A lei da posse. O texto continua. E eles se tornarão uma só carne. Lei da posse é tudo que é dos dois. Casamento foi feito para você compartilhar tudo. Tudo que é seu é dele, tudo que é seu é dela. Casamento é sobre compartilhar. Até aquilo, quem sabe, que você conquistou antes do casamento. Não, olha só. Nós casamos, tá? Mas esse carro eu comprei antes de nós casarmos. Mas amor, eu empresto o carro. Não. Esse é o meu carro. Nós vamos fazer... Não. Esse negócio que eu comprei antes de casar, tá? Esse aqui é meu. Aí fala assim, mas posso... Não. Isso é mamãe que me deu. Amor, posso tomar... Não, esse prato aí, mamãe que me deu no meu enxoval, ela me deu antes de nós casarmos, mas esse prato é meu, tá? Pega o outro de plástico, esse de louça aqui é meu. É um tal disso aqui é meu, é meu. Lei da posse é, casamento foi feito para compartilhar tudo. Eu escuto e aconselho muitos casais que abertamente ou implicitamente vêm com um discurso onde isso é meu e isso é meu. Eu vou te dar hoje algumas orientações de como você pode manter a lei da posse, ou melhor, o que você pode fazer para você violar a lei da posse. Talvez você tenha feito isso no seu casamento. Como eu posso violar a lei da posse? Número 1, domínio. O que é domínio? Quando um dos cônjuges é dominador, portanto, ele é intimidador, ele é mais forte, verbalmente, fisicamente. Domínio, não, isso aqui é meu. Não, isso aqui é meu. Isso aqui você não vai usar, não vai pegar. Aí somos intimidadores e dominadores para com o cônjuge. O que acontece é, não há igualdade. Casamento é sobre compartilhar e o cônjuge, os dois são iguais. Forças iguais. Eu não preciso lembrar a Adriana todo dia quem é que é o chefe. Ela sabe quem é o chefe. Mas imaginou, todo dia fala assim, olha, eu que mando aqui. Isso aqui foi eu que comprei. Eu sou o homem da casa. Não, nós somos iguais. Dividimos tarefas de casa. Dividimos as responsabilidades. Dividimos os bens. Dividimos o dinheiro. Quando nós somos dominadores, o que acontece é, há um cônjuge que se sente um pouco mais fortalecido, enquanto o outro se sente enfraquecido, diminuído. O que ele faz? Ele dá um passo para trás. Tá bom, suas coisas. Beleza. Vai ser feliz, monstro. Assim que a mulher fala. Vai, monstro, ser feliz com as suas coisas e me deixa. Casamento. Você viola a lei da posse quando você é dominador. Segunda coisa, como violar a lei da posse? Independência. Quando há domínio de uma parte, isso aqui é meu. O que o outro que se sente fraco diz, tá bom, vou fazer as minhas coisas. Tá bom? Isso aqui agora são minhas coisas. Não se mete, minhas coisas. Independência. Casamento não é sobre independência. Casamento é sobre interdependência. Ou seja, eu preciso de você. Eu não posso fazer isso sozinho. Interdependência. Um conselho hoje aqui, a casados, mas quer viver uma vida independente? Por favor, não case. Permaneça solteiro, porque tentar viver uma vida independente no casamento, isso vai levar o seu avião ao chão e o casamento ao fracasso. Terceira forma de você violar a lei da posse, proteção. O que é isso? Você proteger algumas coisas para que o seu cônjuge não tome posse. Aqui eu falo especificamente a casais mistos. O que é isso? Segundo casamento com filhos do primeiro. Terceiro casamento com filhos do primeiro e do segundo casamento. Reúne-se a família, vem um cônjuge com um filho com dois, vem outro com um filho ou com dois. Ou seja, eu não sou o pai biológico deles e eu não sou a mãe biológica deles. Então o discurso que é, não fala assim com o meu filho. Ele é o meu filho, ele não é o seu filho, você não é o pai dela. Não fala assim com a minha filha, você não é a mãe dela não, tá? Você não tem o direito de disciplinar minha filha, é proteção. Não, gente, olha só. Eu sei que eu não sou o pai, sei que eu não sou a mãe.
mas estamos casados, são os meus filhos. Um conselho aqui a famílias mistas é que você precisa dar o direito ao seu cônjuge de disciplinar o filho que biologicamente não é dele. É bom sim que os pais biológicos tenham acesso. Se é o seu caso hoje aqui, você se divorciou, está no segundo casamento, levou o filho no primeiro casamento, é importante que você, esposa, dê acesso ao seu ex-marido de educar os seus filhos e vice-versa. Mas é importante que você, esposa, dê o direito do seu marido, que não é pai dos seus filhos, de também discipliná-los, mesmo não sendo pai biológico e vice-versa. Lei da posse. O que é meu é seu, o que é seu é meu, o que é meu é nosso. Olha o que o texto vai dizer aqui, 1 Coríntios 7,4. Eu sei que Paulo fala sobre sexo. Paulo falou sobre o corpo do homem e da mulher, que não lhe pertence. Paulo vai dizer assim, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Até aqui, o que Paulo diz é, mulher, você se casou, agora o seu corpo não é seu, o corpo é de vocês, é seu e é do seu marido. Você, homem, se casou, o seu corpo não é seu mais agora, o seu corpo agora é da sua esposa. A mesma coisa vale para a relação como um todo. Não é mais as minhas coisas, como lá em casa é, né? O meu aquário, as minhas coisas. Não, isso aqui é o meu armário, é a minha gaveta. Não, isso aqui são os meus filhos, não é pai biológico, não. Você que é família mista e tem filhos de outro casamento, se você quer ter um casamento saudável, você precisa dar autoridade total desse seu cônjuge discipular e disciplinar os filhos que não são dele. Porque agora é uma casa só. Quando você se casa, você dá autoridade total ao seu cônjuge, inclusive do seu corpo. Eu falo para ela, o seu corpo não é seu. O seu corpo me pertence. Terceira lei. Lei da pureza. Perdão, quarta lei. Lei da pureza. O versículo termina no versículo 25. E homem e mulher, isso é maravilhoso, viviam nus, pelados, e não sentiam vergonha. Deus faz o homem e a mulher. Deus não está preocupado aqui como tem um casal de bonecos tipo o Ken e a Barbie. Se vai ser o Ken e a Barbie de inverno, ou vai ser o Ken e a Barbie de verão, ou vai ser o Ken e a Barbie no Beto Carreiro. Deus faz homem e mulher, eles estão nus e não têm vergonha. A nudez do casal fala sobre a liberdade, a pureza que um e outro têm. E eu não uso esse contexto para falar de forma sexual. Eu uso o contexto aqui para falar sobre diferenças e sensibilidade. Os homens, homem e mulher estão nus e não têm vergonha das suas genitais, não têm vergonha das diferenças entre si, mas quando pecam, o que acontece? Eles pegam folhas e começam a cobrir o quê? O rosto. Diga-se comigo, não. Eles cobrem o pé? Não. O que eles cobrem? As genitais. Homem e mulher se cobrem. Mas por que cobrem as genitais e os órgãos sexuais? Porque homem e mulher se parecem. Tem duas orelhas, dois olhos, a feição se parece, o cabelo se parece. Quem disse que Adão, Deus fez com cabelo raspadinho na zero e a mulher de cabelo cacheado? Não dá para saber. Então, homens e mulheres praticamente são idênticos. Só que aqui eles são totalmente diferentes. Quando eles pecam, eles vão logo cobrir os seus órgãos genitais, os órgãos sexuais, porque isso aqui fala sobre diferenças e sensibilidade. Lei da pureza. Quando um casal não alcançou entre si pureza, confiança, perdão, arrependimento, cumplicidade, companheirismo, e não podemos confiar um no outro, nós começamos a esconder as diferenças que temos, os pensamentos que temos e as nossas mais sensibilidades e fraquezas. É triste ver casais onde o marido não pode confiar à esposa, onde a esposa não pode confiar no marido, mas se afastam. Fazem como Adão e Eva, escondem as suas diferenças e escondem as suas fraquezas e sensibilidades. É triste ver esposa que não confia no marido. É triste ver marido que não confia na esposa. Quando você vive um casamento em pureza, você pode então expor as suas diferenças
E você pode falar sobre as áreas mais sensíveis da sua vida. Um casamento puro, não estou falando sobre santidade espiritual, mas um casamento puro, nu, sem folha de parreira, escondendo fraqueza e pensamento. É um casamento que confia no outro. Eu posso sentar e expor as minhas sujeiras e mazelas para minha esposa. Eu posso contar para ela como eu me sinto, as minhas fraquezas, a minha sensibilidade. É puro, é nu. Não tem folha que tapa algumas coisas do meu eu. O ruim é quando o casamento tem no meio pecado, ou pecado contra o outro, e você então não pode confiar no outro. E você tem então que esconder as suas diferenças e as áreas sensíveis da sua vida. O que leva um casal a viver assim, pastor? Voltemos às leis. Número 1, quando está evidente, comprovado, que o que ele faz, o que ela faz, de fato é demonstração que eu não sou a prioridade e que o nosso casamento não é a prioridade para o meu cônjuge. O que eu faço? Eu me afasto. Além disso, tem a segunda lei, que é a lei do trabalho. E eu não vejo nenhum empenho nele ou nela para mudar a realidade que vivemos. Ele ou ela me paquerava, pagava o jantar, me levava para sair, para caminhar, perguntava como foi o meu dia, mas hoje é só a indiferença. Não há nenhuma força nele para poder demonstrar que me ama e que sou importante. Eu me afasto. Depois verei da posse. Porque vem o desgaste, aí começa agora a unilateralidade. Isso é meu, isso é seu. Esse filho é meu, isso aqui é seu, não se mete. Esse dinheiro é meu, foi eu que ganhei, compre as suas coisas e cada um se afasta. O que acontece? É aí que o diabo entra. O diabo coloca no caminho amizades, coloca no caminho conselhos diabólicos, malignos. O diabo coloca no caminho conceitos culturais antibíblicos sobre casamento. E agora não confio mais no meu cônjuge. Pastor, hoje eu não consigo abrir meu coração para o meu cônjuge. Não consigo dizer para ele como eu estou me sentindo, o que eu espero dele. Não consigo dizer para o meu cônjuge, pastor, como o que ele faz me entristece. Não consigo ver nele nenhum esforço, energia, atitude para mudar as coisas. Não consigo ver. Ou seja, eu não confio nele. Sabe o que é isso? Fora de parreira. Não, aqui você não entra. Não falo agora sobre o órgão, mas falo sobre o coração e a vida. Não, aqui você não toca. Não, nessa área da minha vida você não se mete. Não, sobre isso você não vai opinar. Eu me fecho. Não me entrego. E aonde termina isso? Sempre no leito matrimonial. E o casal deixa até de ter relações sexuais. Porque como agora eu vou confiar o meu corpo, confiar a minha intimidade a alguém que eu não confio? Alguém que bloqueou o meu coração, que não me faz prioridade, que prefere outras coisas, que não me respeita, não há pureza, há folhas de parreira em todos os lugares. Para nós terminarmos e orarmos, precisamos nos arrepender e perdoar para que as folhas de figueira comecem a cair. Não há outro jeito, não há outro caminho. Deus, a igreja em Éfeso, olhem onde caíram, se arrependam e volte à prática das primeiras coisas. Se hoje você está no estágio de não confiar ao seu cônjuge, o seu coração, um pensamento, uma emoção, ou até mesmo entregar a ele sexualmente, emocionalmente, há um problema. Há muita folha de parreira, muito bloqueio tem que fazer, precisamos nos arrepender, olhar aquilo que Deus hoje nos diz ao nosso coração, olha, isso aqui é com você. Talvez para alguns aqui deve falar assim, olha, fulano, isso aqui é para você. Você prioriza tudo menos o seu cônjuge. Alguém pode dizer, isso não é verdade. Ora, a verdade é quem é o seu cônjuge, pergunta para ele. Está aí uma boa tarefa para você fazer em casa. Pega as 4 leis, quando olhar aviãozinho, chaveirinho, se daqui 1 mês, 3 meses, 1 ano, volte a esse conteúdo que você anotou, senta e fala assim, amor, lembra daquela palestra que o pastor falou que casamento só funciona em primeiro lugar? Você se sente a primeira pessoa ou a mais importante da minha vida? Deixa ela responder. Deixa ele responder. Precisamos arrepender e perdoar para que as folhas de figueira caiam. Segundo, precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos erros para que as folhas caiam.
Observe, nesse texto aqui, depois que eles pecam, Adão e Eva chegam para Deus e Deus diz assim: o que vocês fizeram? Sabe o que eles fazem? O que muitos casais fazem, homens e mulheres fazem, não assumem responsabilidade. Adão diz: peraí, foi a mulher que tu me deste. E Eva: não, foi a serpente que falou comigo. Enquanto nós não assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos, ou de não dar prioridade, ou de não trabalhar pelo casamento, ou ser dominador, tomar posse daquilo que deveria ser compartilhado, enquanto nós não assumimos, olha, eu tenho culpa, eu tenho agido assim, as figueiras não vão cair e o casamento vai continuar com bloqueios. Termino dizendo que, biblicamente, é um desejo de Deus e meu. O casamento deveria ser de tal maneira que o cônjuge deveria ser o nosso porto seguro. O nosso cônjuge deveria ser o lugar mais seguro para nós. Quando meu patrão for contra mim, quando meus amigos me deixarem, quando eu ficar sem dinheiro doente, eu sei aonde eu posso ancorar no meu cônjuge. Mas não é sempre assim. Hoje muitos casais não decolam, não conseguem manter o voo, estão caindo de bico para baixo, e muita morte há, porque não tem o outro como seu lugar seguro. Eu tenho que ter um casamento com a minha esposa Adriana, ao ponto de, quando o ministério me der problemas, quando eu sofrer, quando eu ficar sem dinheiro, ou ficar enfermo, com uma enfermidade de morte, eu sei aonde eu posso cair, claro, depois de Deus, no colo da minha esposa, no colo do meu marido. Esse é o desejo de Deus para nós nesta noite. Temos nosso casamento como o lugar mais seguro do mundo. Sabe por quê? Casais que colocam o seu porto seguro nos seus filhos se perdem. O lugar de filho é em segundo lugar, não em primeiro. Porque os filhos foram feitos para temporada. Passam conosco 18, 20, 38, 40, 45 anos hoje em dia, né? E depois vão embora. E é o casamento que fica. O seu porto seguro não é a sua carreira, não é o seu filho. O seu porto seguro primeiro é Deus, depois é o seu casamento. Aí depois vem filho, igreja, ministério e trabalho. Como estão essas leis no seu casamento hoje? Como está o porto seguro do seu casamento hoje? Aonde estão as folhas de parreira hoje, de figueira, que impedem que você confie um no outro? É isso que vamos orar. Fique de pé comigo nesta noite, em nome de Jesus.